povo, falei que ia voltar e voltei. Mas eu queria arrumar meu figurino diferente, porque já tivemos encontro com o mentor do coração. E já que eu fiquei conversando com ele a respeito da minha história. E estão vendo quem é essa aqui, ó? Estou mostrando essa loura aqui, essa garota shopping, que eu tô no shopping BH Shopping. Ai, olha, só aqueles que têm óculos é capaz de ver a data aqui, mesmo porque tá embaçado. Aqui tá escrito, deixa eu pegar aqui. Essa, antigamente as fotos tinham a data, novembro de 80. Essa sou eu em novembro de 80. Ainda tava gordinha, mas é a garota shopping loura. Como disse, já falei, Ana Cláudia, os meus cabelos nem sempre são os mesmos, mas a minha voz continua a mesma e cada vez melhor, mais com entonação para vocês. Então quis contar uma história, que bom que você tá aí, Ana Cláudia. Depois eu converso sobre aquele nosso assunto. Então a minha história como professora de yoga, ela começou quase nos anos 80, mas foi um pouquinho depois. Foi lá em 83, quando eu tinha 20 anos. Quando eu comecei a praticar yoga em Belo Horizonte, no Núcleo Cultural Amrita, eu já falei aqui, mas eu fiquei de mostrar o meu professor, que era o Carlos Luz. Olha aqui ele fazendo demonstrações de yoga. Ele era um exímio demonstrador de yoga. Olha o Carlos Luz, lá de BH. E isso aqui foi num congresso, o primeiro congresso que eu fui de yoga, mas não foi o primeiro congresso do Brasil. Não sei o número do congresso, mas foi um congresso lá em São Paulo. A primeira vez que eu fui em São Paulo, o Carlos Luz estava demonstrando e ele era muito bom. O nosso núcleo era no centro da cidade de Belo Horizonte, na rua Tupis, se não me engano. Tupis? Não, na rua São Paulo. Na rua São Paulo também não, Rio de Janeiro. Puxa, deu um branco das ruas lá de... Mas eu acho que era na rua Tupis, não. Bom, é outro dado que eu vou trazer para vocês. Tudo bem, Ana Cláudia? É o seguinte. E aí foi em 83 que eu comecei essa história. Então deixa eu mostrar uma outra foto. Em 83, ó, essa sou eu em 83. Deixa eu ver se essa fotinha, essa aqui. Não, essa foto é de 84. Ó, o yoga me transformou nessa Miss aqui. Esse aqui é outro namoradinho meu. Vou tampar aqui. O yoga, que eu comecei em 83 a praticar yoga. Em 83, 84 eu estava praticando. Em 85, que eu já mostrei aqui meu diploma, tá ali, que eu me tornei professora de yoga em 85. E em 83 eu já tinha mudado um pouco a minha alimentação, bastante, tanto que eu tinha emagrecido bastante, 10 quilos. Parei de comer os bichinhos e até hoje eu não como os bichinhos. E depois eu conto melhor sobre essa história, que eu ainda como alguns outros bichinhos. Oi, Raquel Paladino, olha que bom que você tá aí. Eu tô contando um pouco da minha história como professora de yoga, como tudo começou lá nos anos 80. Em 83, a minha alimentação mudou total. Também fiz um curso de filosofia de vida com o professor Wilson Trópia, lá de BH. Quem conhece sabe quem é o professor. Bom, e chegamos lá em 85. Em 85... eu vou mostrar para vocês quem que era a minha modelo, a pessoa na qual me inspirou também na época. Olha aqui a Raquel Elcho, das seleções. Quando eu vi assim a Raquel Elcho e já ouvi falar dela, tinha revista, era das seleções, não tinha internet, né, nos 80 aqui. E aí eu li as seleções sobre
a Raquel Welch, que ela é professora de yoga. Naquela época, nos anos 80, tinha um boom do yoga. E falando sobre a beleza dela e quanto ela é professora de yoga. E eu comprei na época um vídeo cassete falando dela como professora de yoga. E aquilo foi um incentivo para eu me tornar instrutora de yoga. Muito bonita, esbelta, aqui é a Raquel Welch. Seleções. Raquel Welch. Ela foi ela que me inspirou a ser professora de yoga, ó. E aí, eu me tornei. Em 85, eu estudei. Eu trouxe aqui um caderninho, tudo tem anotado, ó. O caderninho, o primeiro caderninho de yoga, o primeiro curso de instrutores de yoga que eu fiz lá no núcleo do Cultural Amrita com Carlos. A história do yoga, olha aí a minha letrinha. História do yoga, tá tudo invertido. Olha aqui a data, que data é essa? 85, 16 de março de 85, eu tudo anotava, tudo direitinho. A história do yoga, o primeiro curso. E até que cheguei a fazer o curso com o professor De Rose na PUC Católica, Minas Gerais. Tá aqui anotado, tá aqui as primeiras anotações que eu fiz do curso do professor De Rose. Olha a árvore que eu anotei diretamente aqui sobre os ramos do yoga, sobre as raízes do yoga. Tudo eu anotei. E anotava também as posições. Olha aqui, nós acabamos de ter a meditação. Olha as técnicas de meditação. Eu cortei assim porque eu já tinha. É porque eu passei a limpo. Olha aí a chama de uma vela que acabamos de fazer, a lua, o sol, a estrela, a flor. Tudo são técnicas de meditação que eu anotava tudo bonitinho. Né? E eu tinha beirando os 20 anos, mas aos 20 que eu comecei a estudar. E aos 20, 85, né, eu já tinha 25 anos, 83, 21, 84, 22, 85, 23 anos que eu tinha, acho que é isso, né? Tô certa? E aí, o que acontecia? O que eu acho legal. Gente, eu não esqueci de fazer isso. Qualquer dia eu faço uma live desenhando os bonequinhos mnemônicos, né? Da coreografia que eu fazia. A gente tinha que fazer uma coreografia e eu desenhava os bonequinhos, o que eu tinha que fazer com o nome dos asanas. Olha aí, eu vou fazer essa coreografia qualquer dia aqui, ó. Olha aí os bonequinhos que eu desenhava e encerrava a coreografia. Que legal! Toda a coreografia eu desenhava. Essa coreografia termina. Olha, começa aqui e termina aqui, ó. Com os mudras, com as passagens, olha aí. E muito bem alinhadinho. Tinha invertida, na época eu tinha invertida. Tinha pouco muscular, mas tinha mudra. E eu fui uma demonstradora de asana, assim. Eu até demonstrei. Oi, Raquel. Ai, que bom que eu tô vendo vocês, eu tô feliz. Porque meus comentários tinham terminado. Ai, Raquel, vamos voltar pra aula do parque? Vamos voltar? Tô te esperando. Tô lá no parque às 8 horas da manhã. Tá muito legal as aulas lá. E então, ó, tava mostrando pra vocês tudo começou, todas as minhas anotações, os asanas, as posições, ó, para cima com ar, para baixo sem ar. E isso o professor falava lá no quadro, eu anotava. Pessoalmente, presencialmente, né? Eu vivi tudo presencial, não existia tal da internet, não existia computador, não existia nada disso. E aqui, ó, na época, o que eu adquiri? Eu não tinha muito dinheiro, estava começando a minha carreira e eu ainda era estudante de Química na UFMG. E aí, eu adquiria as fitas cassetes, ó, a primeira fita cassete que eu adquiri do Ashtanga Sadhana, a prática dividida em 8 partes ou 8 angas. E essas fitas aqui, quem fazia era o professor lá, o Carlos, acho que ou alguém
lá no Professor em Sua Casa, aula gravada de yoga. O professor De Rosa foi o primeiro cara que gravou. Viu, Ramsan? Estamos aqui contando a história do yoga. A história do yoga na minha vida. E olha aqui. Olha, tinha até mensagem na fita cassete. Olha, vocês já conhecem isso? Quem conhece isso? Quem não conhece? Ah, vocês conhecem, né? Hassan, Raquel, Cláudia conhece? Cláudia novinha. Cláudia não conhece fita cassete. Aqui foi as primeiras práticas do yoga que eu adquiri para aprender a ouvir. Prática de Swastika Yoga. Essa era cópia. Depois, quando eu fui já tendo aluno, que eu me formei, aí eu pude comprar a coleção. A coleção, aqui olha a relíquia, a relíquia eu pude comprar. Só que agora eu não posso ouvir mais, porque eu não tenho o tal do videocassete não, como chama? Cassete player, de cassete player. Eu não tenho, eu tenho que adquirir de novo. Tá faltando aqui a coleção, tá faltando Desenvolva Sua Mente, porque aquela história de você emprestar para as pessoas e acaba não devolvendo. E aí foi que aconteceu que tá faltando aqui algumas, tá? Ou um mantra também. Só que a minha relíquia tá aqui. Claro que depois foi lançada em CD, depois eu peguei o CD e depois agora eu acho que tá no Spotify. Tá tudo no Spotify isso aqui, né? Todas essas, acho que tá, não em todas, nos mantras não, mas algumas estão sim. E do professor De Rose, né? Gravados com a voz dele. Essa fita cassete, ela é boa. Qualquer hora nós vamos fazer uma live dela ensinando sânscrito, porque yoga, se fala yoga, não há yoga, ou yoga é masculino. Ah, tá, você conhece fita cassete? Não estou olhando as fotos, não apareceu o seu áudio, está ótimo. Beleza, obrigada. Gente fina, valeu. Ah, tá. Seu áudio, as fotos não estão vendo, é porque tá, sabe por quê? Tá com esse negócio aqui, eu vou tirar pra vocês verem a foto. Olha aí. Hassan, é assim que fala o seu nome? Peraí, vou tirar aqui. Saiu? Saiu. Então, as fotos, então, ó, Cláudia, olha aqui. Essa é a foto, vou tirar, tampar aqui. É meu namorado aqui, ó. Vê se você consegue ver a foto da Mônica quando começou a praticar yoga. Tava magrinha, esbelta, era Miss, cabelos louros, olha aí. Eu podia desfilar de biquíni por aí, né? Quando eu comecei a praticar yoga, assim, ó. Faça yoga antes que você precise, era o lema da nossa época. Ah, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Então, eu abri a minha escola lá na minha casa e a gente tinha isso aqui, ó. Núcleo Cultural Devadassia, dançarina do templo. Vou botar aqui essa coisa bonita aqui para dançarina do templo. Vamos botar aqui umas folhas aqui para dançarina do templo, porque Devadassia significa dançarina do templo. E eu tinha o núcleo. E aqui, lembra nessa época que a gente destacava aqui, ó? Até hoje eu tenho isso aqui guardado. Ó, Swastika Yoga, faça yoga antes que você precise. Era o nosso slogan da época. Proto Yoga integrado, de raízes antigas. Rua Deputado Bernardino Ceira Figueiredo, 790, Cidade Nova, BH. Era a minha casa, que hoje é um prédio, né? Onde a minha mãe mora lá, na cobertura. Ó, o telefone. Que dia que eu falo? Todas as idades e sexos, manhã, tarde, noite e horário do almoço. Era a minha escola, Núcleo Cultural Devadassia. E nós tínhamos o diário de classe tá aqui, ó. Os alunos meus, ó. Marcelo, Fátima, Sérgio, que era segunda e quarta e sexta, 7 da manhã. Terça e quinta era a Inês e a Rita. Terça e quinta, 5 horas, era a Márcia e Yane, a Marta e Yane, a Giselda e Yane, eram irmãs. A Ilma, a Laide, Eliana, Aparecida, a Terezinha Moraes, a Maria Terezinha, a Elza, a Gabriela.
E depois, às terça e quinta, às 20h30, tinha Ronaldo, Vani. E olha, mamãe, Márcia, mamãe foi minha aluna, Regina. Então aqui tá o diário de classe da turma. E eu fazia muitas coisas. Lá no núcleo eu tinha biblioteca com os livros, onde emprestava aqui, ó. A relação dos livros da biblioteca. E eu fazia muitos eventos também. E pegava textos que eu chamava os alunos lá na minha casa. Então, me formei em 85, em 86 eu abri o Núcleo Cultural Devadasse, filiado à União Nacional de Yoga. Ele era filiado, por isso que a gente tinha o diário de classe, ó. União Nacional de Yoga, o diário de classe é fornecido pela União Nacional de Yoga. E a gente mandava as estatísticas para lá também e recebia as correspondências. Ah, uma coisa curiosa, e eu anotava tudo. Quando eu trabalhei também em um outro núcleo, Shangri-La, trabalhava com a Aparecida, olha aqui, eu escrevia toda a aula, anotava os alunos e a aula toda estava aqui. Ou seja, eu tenho muitas aulas escritas. Olha aqui o Dhamma Yoga que eu fazia com os alunos, ó. Isso aqui é aula de Dhamma Yoga. Tá vendo? Então, é uma professora muito dedicada, viu, Simone, que tá entrando aí? É uma professora muito dedicada. Então, isso aconteceu nos anos 80. Então, para vocês saberem que eu tenho 36 anos ensinando junto à natureza, também tem toda essa história aqui de ensinar junto à natureza. Ah, então, aqui tem um evento do Parque Ecológico da Cidade Nova, em que eu estive lá agora há pouco tempo. Deixa eu ver onde está o evento. Eu anotei aqui. E eu guardo tudo isso, minha gente. Eu guardo tudo isso. Para a gente não ter muitas delongas aqui, eu vou já encerrando, só acabando de mostrar outro caderno aqui, em que eu tinha todas as anotações das aulas que eu fazia, dos cursos que eu fazia. Então, vamos ver aqui, vou mostrar mais um curso aqui. Shangri-La, eu dei aula no Shangri-La, aulas particulares, aulas de yoga, na qual eu formei uma instrutora também. E lá eu anotava, né? A aula anti-estresse, tá aqui, ó. O que a gente pode fazer na aula anti-estresse aqui. E isso tudo eu dou para vocês de graça aqui, uma professora formada. Esse curso de formação, ele não é qualquer curso. Ele tem provas, muitas provas que a gente... Ah, é isso, trouxe isso aqui. E na época, o nosso livro básico era o Yoga Antigo, Swastika Yoga, com V, do professor De Rose. Prontuário de Swastika Yoga, de Yoga Antigo. Aqui tem tudo, se vocês verem. E tudo que ele falava para fazer, eu fazia, ó, capa dura, ele pediu para colocar capa dura. Ele pedia para anotar aqui... meu Deus, isso é difícil. Ele pedia para anotar os capítulos aqui que mais interessa, eu anotava. Ele pedia para grifar tudo aquilo e eu grifava tudo. E ia anotando tudo, quase decorando o livro. As perguntas eu respondia. Então, é uma formação de muita dedicação, de muito estudo, de muita prática, de muita experiência. Ah, obrigada, Cláudia, obrigada. Então, no nosso encontro, Cláudia, eu vou dar aulas para vocês lá na Guarda do Embaú. Pode deixar que eu vou dar aula lá em cima daquele morro, porque a minha especialidade hoje é dar aulas junto à natureza, porque a natureza me chamou para estar junto
desde aquela época que eu dava aula lá na Cidade Nova, no Parque Ecológico da Cidade Nova, que rola aí que vocês vão ver. Eu estive lá há pouco tempo na Pedreira da Cidade Nova e de parque em parque a gente foi chegando. Então, os anos 80, talvez eu volte porque a história é longa, são os melhores anos da minha vida nos anos 80, né? Aquela época do vídeo, das fitas cassete, dos livros, sem internet, sem celular, que a gente tinha que viajar, ir atrás. Primeira vez que eu fui em São Paulo foi exatamente em 86, que eu viajei de um estado. Minto, não foi da primeira vez que eu viajei para o estado e para outro, não. E quando eu criança eu estive lá no Rio de Janeiro. Mas a primeira vez que eu fui lá em São Paulo foi essa vez. Quer dizer, eu estive no Rio de Janeiro, Espírito Santo. Era o único lugar que eu conhecia. Mas a primeira vez que eu estive no estado de São Paulo e cheguei a morar lá em 88, eu me mudei para lá. Então tá, vamos fechar essa história aqui e vamos depois, a próxima, pular para o 1988, quando eu me mudei para a capital de São Paulo e morei lá na Aclimação. E aí eu vou contar que eu fundei, junto com mais 2 colegas, a primeira unidade, sem ser a unidade Jardins da Rede de Rose, que foi lá na Aclimação. Então, beijo no coração, obrigada e até o nosso próximo encontro da nossa história. Essa live tem mais gente do que a live anterior, da prática. Beijo, Cláudia, daqui a pouco. Agora pode me ligar que a gente se fala. Tchau, Simone, passou aí. Ana Cláudia tá aí. A Raquel, o Hassan tá aí ainda. Beijo e assistam e façam as outras lives. Ai, tô vendo o coração chegar. Cadê o mestre? Gente, eu fiquei tanto tempo sem ver o que tá acontecendo. A Gorete entrou? Ah, tá. Eu sem ver os comentários, que eu ficava louca. Eu fico louca de só ficar falando. Quando eu vejo o nome de vocês passando, eu lembro, né, da Raquel aqui no parque. A Raquel, quando a gente começou a história do yoga no parque, do Córrego Grande, vai chegar. Estou nos anos 80 ainda. A do Córrego Grande foi nos anos 2000. Foi 2006 que nós começamos. Então tem muita história pra gente contar até chegar lá, tá bom? Tô nos anos 80 ainda. Beijo no coração. Hasta amanhã. Tem prática às 5 horas da tarde. E se ligue aí e chama o pessoal pra vir ao vivo pra gente conversar e eu ver vocês de novo. Vamos encerrar aqui com essas músicas que eu coloco, minha gente. É do Daniel Nankai. Do Daniel Nankai. Ó. Mudra. Um gesto sentido. Um gesto profundo. Mãos que afagam. Mãos que acariciam. Que segura as mãos dos companheiros, como aqui dizer, conta com a minha amizade. Sou teu amigo. Amanhã eu falo mais dos mudras. Boa noite.